Invocando a proteção de Deus e em nome do povo de Santa Rita, declaro aberta a sessão especial com a ANE para que seja apresentado o que já foi feito e o que pretende fazer em 2023, em atendimento ao requerimento 04/2023, de autoria deste vereador. Passo a palavra ao primeiro secretário para a leitura de um versículo bíblico. Bom dia. Oi. Pronto. Bom dia a todos. Filipenses capítulo 2, versículo 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Amém. Gostaria de convidar o secretário. Gostaria de convidar o Elton René, responsável pelo representante do PROCON. Dr. Alberto Ferreira, da Agência Reguladora. Senhor Adriano Pavés, diretor da ANE. O senhor Paulo Guimarães. Gostaria de convidar o representante da ANE para que faça uso da palavra. Gostaria de convidar o senhor Leonardo Souto, responsável pela engenharia, e o senhor Eric Lobo, representante comercial. Pode ir.
Não, mas aí isso aí... Gostaria de convidar também o senhor Ramon do Poder para representar a sociedade civil. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia a todos. Eu queria de antemão agradecer o convite que nós recebemos para apresentar um pouquinho do que a ANE vem realizando nesses últimos meses. Agradecer a presença de todos os vereadores e me coloco à disposição, assim como a equipe também, para que nós possamos estender depois até com algumas perguntas e tornar essa apresentação agora algo produtivo para apresentarmos um pouquinho do que nós já fizemos e aquilo que nós estamos pretendendo para o ano de 2023, que foi o que nós tentamos mostrar hoje na apresentação, mas também podemos eventualmente falar sobre todos os investimentos ao longo do tempo de contrato que nós temos. Agradecer a presença da população e vamos lá. Inicialmente, eu gostaria de falar sobre um pouquinho do que a ANE vem fazendo e nada melhor do que nós falarmos da geração de empregos que existe na cidade. Então, se nós começarmos, não sei se vai dar para ver ali, mas a ANE hoje tem 88 funcionários, sendo que 90% é da Paraíba. Então, se nós olharmos aqui hoje entre o nosso pessoal, nós temos algumas pessoas que fazem parte da gestão, como Paulo, Eric e Leonardo, que são de áreas, são de fora, que vieram junto, porque são os gestores, para treinar aqueles que vão, em algum momento, ocupar os nossos lugares aqui na ANE. Então, dos 88 a 90 funcionários que nós teremos em breve, 90% são da Paraíba, além daqueles que são indiretos. É importante destacar, e eu acho que as cobranças são sempre muito bem-vindas, nós estamos hoje trabalhando há aproximadamente 10 meses. Nós assinamos o contrato em 2019, foi um momento em que nós esperávamos iniciar as operações, ainda em 2019, mas acabou por questões judiciais. Nós iniciamos o contrato em maio de 2022, ou seja, há aproximadamente 10 meses que nós iniciamos esse trabalho, que visava, num primeiro momento, ter o abastecimento de água regularizado. Presidente, tem como apagar, só para a gente poder enxergar as fotos um pouquinho melhor? Eu gostaria de mostrar um pouquinho, acho que para começar, inclusive, a entender um pouquinho do que nós encontramos quando nós iniciamos o nosso trabalho. Então, esses são os bens que nós recebemos. Eu vou tentar passar bem rápido, de uma forma que eu não atrapalhe a sessão. Isso foi o prédio administrativo. Para quem não conhece, nós temos a estação de tratamento de água que fica no bairro Popular. Foi assim que nós encontramos quando nós chegamos. De novo, vou pedir desculpa que eu vou passar bem rápido. Esse é o reservatório, que atualmente continua da mesma forma. Nós fizemos alguns esforços no sentido de entender a estrutura, e à nossa direita está o reservatório que a gente chama hoje de R0, inclusive com a estrutura bastante danificada e que está no escopo de nós fazermos investimentos para os próximos meses. Alguns equipamentos, inclusive a sala de cloração, foi assim que nós encontramos no momento que nós chegamos.
com aspecto de abandono, total abandono na verdade, inclusive o cloro, para quem não sabe, ele pode oferecer inclusive risco à população. Nós fizemos um investimento inicial, vamos poder ver o antes e depois daqui a pouquinho, e esse investimento inicial trazia não só melhoria, é um retrofit que nós chamamos, não só melhoria do abastecimento, mas também da segurança dos nossos operadores e também da população no entorno. Esse é o sistema de filtração, acho que dispensa comentários, como foi que nós vimos, isso foi nos primeiros dias que nós recebemos. Alguns reservatórios que nós podemos destacar que tivemos uma primeira preocupação. Uma coisa é o visual, outra coisa ele oferece algum risco, então esse estudo já foi feito para que nós pudéssemos identificar se havia algum risco premente à população. Um outro reservatório, isso é o painel de uma estação de água tratada, uma estação elevatória de água tratada, também fica dentro da nossa estação de tratamento de água. Então é uma elevatória e assim estavam os painéis. Bombas e painéis da elevatória de água tratada 2, então dá para nós percebermos como ela estava naquele momento. Fizemos, de forma rápida novamente, fizemos um antes e depois, mostrando algumas coisas que nós fizemos desde o primeiro momento. Essa é a bomba, uma das bombas que funcionam na captação de água. Lá na captação nós tínhamos, quando nós chegamos, 2 bombas, e quando houve necessidade, logo nos primeiros dias, de colocarmos a segunda bomba para funcionar, nós descobrimos que ela estava com o eixo trincado, ou seja, não era possível de colocarmos ela para funcionar. Hoje, a atual situação é essa que nós vemos do lado direito, mostrando todo o cuidado que nós tivemos em deixá-la preparada como uma bomba substituta, como uma bomba reserva em caso de necessidade. O sistema de dosagem de alumínio, à esquerda como nós pegamos e à direita como ele está funcionando hoje. Das nossas preocupações era como ficaria toda essa questão de produtos químicos que estavam e que são necessários no dia a dia da operação, como eles estavam armazenados, o antes, que nós podemos ver, e o depois, hoje, como está o armazenamento desse produto químico, de forma segura. O sistema de cloração, que eu falei há alguns minutos, ele anteriormente e ele nesse momento como está, dentro de uma sala e, em especial, com cuidados relacionados à segurança de todos. Um cilindro desse pode provocar uma situação perigosa para todos e por isso nós tivemos o cuidado de colocar tudo com sistema de segurança, alarmes e tudo mais para que não ofereça nenhum risco. É possível ver aqui a estação de tratamento de água. O antes demonstra o quanto estava descuidado esse tratamento e o que nós já fizemos com pintura, mas às vezes a gente olha para a questão aparência, mas o principal, na verdade, é aquilo que está acontecendo dentro da estação, com um tratamento adequado da água, procurando levar à população uma água diferente daquela que aconteceu nos primeiros dias da ANE, que foi uma água com coloração amarelada, porque nós não conhecíamos a estação, não tivemos nenhum acesso e não houve nenhum período de transição. Quando passamos a conhecer a estação de tratamento como deveríamos, e isso demorou algo em torno de 10 a 15 dias, nós tivemos a solução da água amarelada naquele momento e desde então, nesses 10 meses, não tivemos uma nova ocorrência de água com cor. Um pouquinho do que nós fizemos já nos painéis, que nós mostramos anteriormente, já com painéis e também com inversor de frequência. Às vezes eu vou falar algum termo mais técnico, mas só para entenderem, anteriormente não havia possibilidade de nós controlarmos os motores da estação e da captação. Por quê? É como se você ligasse o motor do teu carro numa aceleração máxima e você não tivesse o controle dessa aceleração. Hoje nossas bombas, elas possuem inversores de frequência que infelizmente elas não aparecem hoje no nosso dia a dia, mas elas estão lá justamente para garantir que a água chegue à população da melhor maneira possível. Hoje nós conseguimos controlar todos os nossos motores de uma forma que se eu precisar menos ou maior vazão, eu consigo fazer isso. Um pouquinho, de novo, do que a gente viu, do antes e depois, as bombas como estavam e todas elas agora com um retrofit ou inteiramente reformadas ou até mesmo com compras de bombas novas.
Aqui já é um pouco mais visível, né? Nós passamos basicamente todos os dias nessa rua, como estava anteriormente, e o cuidado que nós tivemos com a estação de esgoto, a estação elevatória de esgoto, que pega o esgotamento, uma parte do pequeno esgotamento sanitário que nós temos na cidade, leva até essa elevatória para que seja levado então até a nossa estação de tratamento de esgoto do outro lado da rodovia. Ali nós podemos ver uma bomba que está sendo instalada pela nossa equipe. Essa é uma bomba que foi retirada no momento de transição, e naquele momento era uma das nossas grandes preocupações, porque eventualmente, havendo ali a chegada do esgoto, a bomba não funcionando poderia causar inclusive o vazamento de esgoto para a população. Uma das nossas preocupações também, quando nós pegamos os locais que são maiores, como a estação de tratamento, as regiões que nós temos, os reservatórios e até mesmo dentro da estação, que hoje é um local bastante grande, era com relação à capina, justamente para que nós pudéssemos evitar insetos, cobras, etc. Então nós fizemos uma limpeza e vem se mantendo com essa limpeza, de forma que nós possamos, tanto a população quanto nós, funcionários, possamos circular de uma forma tranquila e outra valorizando o bem que é do município. Uma das coisas que nós nos preocupávamos bastante quando nós assumimos é que a estação de tratamento de água, ela não possuía nenhum tipo de automação, ou seja, tudo era manualmente cuidado. Então você dependia especialmente da visão do operador, da disponibilidade do operador, para que houvesse um tratamento adequado, principalmente o tratamento químico. Quando chove, nós temos uma alteração na água do rio, e aqui isso é especialmente forte. Então, nós temos, só para exemplificar, uma cor que é a cor normal da água do rio, que seria numa unidade de medida em torno de 25, 30, ela pode chegar até 800. Para nós entendermos o que é esse tratamento químico, que naquele momento dependia exclusivamente do pessoal ali no local com disponibilidade, e às vezes a decisão tomada a partir de uma questão visual. Hoje nós temos equipamentos dentro da estação analisando toda a nossa água, para que nós não fiquemos dependentes apenas das pessoas. Obviamente as pessoas continuam com o seu grau de importância, mas com a decisão a ser tomada a partir de dados analíticos que recebe através do sistema. Então nós conseguimos ver ali todo o estoque de produto químico, que anteriormente estava de uma forma bem desorganizada, e hoje organizado e sendo analisada para que a dosagem ocorra da maneira correta. Havia uma preocupação, e muito se falou, em especial quando nós assumimos, sobre a questão do rio Tibiri e a capacidade do rio Tibiri de ele continuar fornecendo água para a população. É um rio perene, ou seja, ele está sempre cheio, ele está sempre com capacidade de água. Diante disso, como também se tornou uma preocupação nossa, nós fizemos em parceria com a AESA a instalação de uma estação fluviométrica. O que é isso? Nós conseguimos hoje medir em tempo real. Então, dentro do nosso escritório, há pessoas que ficam olhando isso constantemente, diariamente, verificando qual é a vazão do rio. Com isso, eu consigo saber se eventualmente houver algum dano ao rio, algo relacionado de forma ambiental, algo provocado mesmo por empresas ou por areieiros ou qualquer coisa assim, eu consigo ter dados reais. Também consigo ter esses dados, como, por exemplo, quando há chuvas constantes, e eu consigo saber, nós vamos fazer os nossos primeiros 12 meses agora, eu consigo ter um ciclo completo do rio, para saber qual momento do rio ele tem menor vazão, porque é uma preocupação nossa. Nós ouvimos constantemente falar sobre desabastecimento, ou vamos fazer racionamento. Essa é uma preocupação, não queremos que isso aconteça, e a partir da análise que nós fazemos no rio, nós conseguimos tomar algumas decisões, não para hoje, mas para 5, para 10, para 20 ou para 30 anos, para que nós possamos fazer essa programação de investimentos.
Para garantir uma qualidade de água, naquele momento que todos devem se lembrar, do fornecimento de água que estava com cor, era necessário que nós fizéssemos uma reforma nos filtros. Hoje, para quem já conhece a ETA vai se lembrar, nós temos ali na frente 5 filtros. Esses 5 filtros eles foram reformados. Como o filtro nosso, aquele filtro que nós temos em casa, que às vezes é necessário trocar o elemento filtrante, nós fazemos com uma certa frequência, aqui também era necessário. Imaginem que toda a água que passava, e ao chegar para passar pela filtração, que é uma das principais etapas do tratamento, ele não havia funcionalidade, não conseguia-se analisar a água antes e após a filtração, às vezes até piorando a água que estava passando. Então, nós trocamos todo o meio filtrante, além de trocar o que estava por baixo do meio filtrante, que são conhecidos como Leopold, blocos Leopold. Então, hoje nós temos uma condição de funcionamento pleno de todos os 5 filtros, e inclusive hoje nós deixamos 1 ou 2 de reserva. Nos damos ao direito de fazer isso porque não há necessidade de utilizar os 5 filtros, já que todos estão funcionando na sua plena capacidade. Falando sobre um pouquinho de investimentos que nós já realizamos, para quem mora na região do Miritânia, nós estamos implantando uma tubulação, uma adutora, que está saindo do Alto das Populares e vai interligar aqui próximo do fórum, essa região onde está também o centro administrativo, o ginásio. Então nós estamos fazendo uma obra de aproximadamente 2,5 km, e se nós fôssemos hoje falar em valores, a gente está falando algo de torno de R$1,5 milhão aplicados em benefício de trazer o tratamento, a água tratada para essa região, que já teve uma série de problemas. Hoje conseguimos estabilizar, mas para garantir que essa água continue sendo estável, nós fizemos essa adutora e vamos agora fazer todas as ligações de água necessários à região, que ainda não tenha. O calçamento sendo feito e algumas obras que nós já fizemos, inclusive no distrito de Lerolândia. Esse talvez seja o que menos fique claro de entender, mas só para explicar. Quando nós temos uma cidade como Santa Rita, não adianta eu tomar decisões de melhorar uma região sem saber qual é a influência dela no todo. É necessário que eu saiba, ao fazer rede no centro, qual o impacto que isso tem em Tibiri. Ao fazer redes lá no Alto das Populares, qual o impacto que isso tem no centro. Qual o impacto que isso tem no loteamento Nice? Então, pensando nisso, nós contratamos uma empresa de engenharia e essa empresa de engenharia fez o projeto que vai nos atender, indicando qual é a tubulação que eu devo usar em determinada rua. Só que não apenas nas ruas já existentes, mas já olhando para o futuro, para os locais que possuem possibilidade de crescimento. Ou seja, eu consigo, nas ruas atuais, por exemplo, identificar qual é a tubulação que eu vou usar, ainda que seja daqui a anos à frente. Então, a tubulação que eu coloco hoje, ela vai se interligar de maneira tranquila naquilo que eu vou ter no futuro. Esse foi um grande investimento que a gente fez, mas, de novo, ele não é aparente à população. É um investimento que atende às nossas necessidades internas para que, ao longo do tempo agora, nós consigamos levar a tubulação adequada, com a quantidade de água adequada para atender a tubulação, a população em geral. Eu fui abordado agora há pouquinho por um vereador, junto com uma população, com algumas pessoas da região de Marcos Moura. Já era um trabalho que nós estávamos realizando. Nós estivemos recentemente também com algumas pessoas da região do Carolina 2. Ela está destacada ali, naquele ponto. Se nós percebermos, a área vermelha, tá? Os pontos vermelhos, ali são vários pontinhos, eles significam ligações de água, enquanto que o amarelo são residências. Nós utilizamos hoje algumas tecnologias para nos auxiliar em identificação desse tipo de situação. Vejam que há uma região em amarelo que não está coberta pelo vermelho. O que significa isso? Uma região que tem residências, mas não tem ligação de água. Quando nós fomos chamados pela população,
verificamos isso no nosso mapa e imediatamente fizemos um planejamento para que nós pudéssemos levar água até lá. Eu consigo levar água se não tem rede? Não. Hoje não tem rede de água nesse local específico, que é uma parte de Marcos Moura, e que eventualmente reclamam com todo o direito sobre a falta de água no local. Algumas pessoas, tendo um pouco mais de disponibilidade e tudo mais, acabou puxando pequenas mangueiras para suas residências. Então, eventualmente, possuem água porque puxaram essa mangueira. Não é a forma correta. Então, a forma correta é que nós vamos passar a rede de abastecimento por todas as ruas que hoje não possuem e vamos levar água para toda essa região. Existem outros pontos que também estão sobre análise para que nós possamos entender por que não há ligação de água naquele local. Então, esse é um dos investimentos que vem na sequência agora do Jardim Miritânia. Então, terminando a obra do Jardim Miritânia, que é essa adutora que eu citei no anterior, nós vamos para Marcos Moura para levar as redes nesse local. Na sequência, vamos ter ainda esse ano recuperação de reservatórios, redes que vão ser implantadas em Lerolândia. Nós já fizemos o poço em Odilândia e Lerolândia e vamos levar as redes para esse local e também para garantir que nós não tenhamos falta de água, um novo poço que deve ser perfurado. Nós costumamos dentro da empresa chamar do lado de lá da rodovia, né? Que vai ser naquela região do Tibiri, fazendo com que nós tenhamos mais disponibilidade de água para ser levada para o reservatório e atender a população como um todo. Acredito que seja isso. Obrigado pelo tempo. Nós falamos em 15 minutos, passei um pouquinho, peço desculpas. Gostaria de convidar os secretários para fazer uso da palavra. Dr. Alberto Ferreira, da Agência Reguladora. Bom dia a todos presentes. Na pessoa do vereador Farias, eu quero saudar os demais vereadores, o pessoal da galeria, a Agência Reguladora do município de Santa Rita, o órgão em que eu represento. Na condição de diretor-presidente, nós fomos nomeados logo após a assunção da ANE pelos serviços de prestação de fornecimento de água aqui no município de Santa Rita, mais precisamente a partir do final de junho de 2022, com a missão legal de fiscalizar e regulamentar o serviço de água. Para se haver fiscalização, pela ordem, precisaríamos necessariamente regulamentar os serviços. Com base nas experiências adquiridas em agências co-irmãs dos estados vizinhos do Rio Grande do Norte e Pernambuco, conseguimos desenvolver um material aqui para Santa Rita e já temos hoje publicado 2 resoluções que regem a prestação do serviço fim da ANE, que é o fornecimento de água à população, que passa desde a forma em que deve ser confeccionada a conta até tempos para instalações, reinstalações, formas de corte, formas de chamamento, exposições do serviço, obrigação de fornecimento dos atestados de qualidade das águas que são fornecidas nessa cidade, e também atendemos a população por meio da ouvidoria, que de agosto de 2022 para hoje, nós já atingimos algo em torno de 90 atendimentos. Atendimentos esses que, quando dizem respeito à ANE, porque aqui há um apêndice, que é o Várzea Nova, atendido ainda pela CAGEPA, mas quando identificamos na ouvidoria que o problema diz respeito à ANE, nós encaminhamos notificação e abrimos um procedimento no sistema do público e eletrônico da Prefeitura Municipal do município de Santa Rita, um DOC, para que haja
a explicação. Se a explicação for tecnicamente avaliada pela equipe, formada por engenheira, gerente da regulação técnica e pelo próprio ouvidor, nós arquivamos o procedimento. Dessa forma, a gente também, imbuído do final do ano passado, da grande preocupação com o fornecimento de água, em especial à região do Jardim Miritânia, nós procuramos, junto com o PROCON, que tem como coordenador o superintendente Elton René, que provavelmente me sucederá na palavra, a direção da ANE aqui na cidade de Santa Rita, na pessoa que me antecedeu, o senhor Adriano, e buscamos, dentro de uma programação antecipada, demover, convencer, mostrar a necessidade do urgente investimento para resolver aquela situação no Jardim Miritânia. Lá, no final do ano passado, começo desse ano, por meio dessa ingerência, conseguimos fazer um ajuste de conduta e a ANE se comprometeu de fazer essa antecipação. Antecipação essa que está em execução, já com boa parte finalizada do ponto de vista de obras, e é um investimento, como o Adriano bem falou aqui e deixou bastante claro para vossas excelências e para o público em geral, de pouco menos de R$1,5 milhão, de uma adutora de 2 quilômetros, que num serviço público concedido ficará pronta em aproximadamente 120 a 180 dias. Eu acredito que é um tempo bastante razoável, se imaginando a possibilidade de uma obra enquanto pública acontecer de uma forma mais demorada. E mesmo da iniciativa privada, uma vez na concessão pública, nós temos a ANE como uma prestadora de serviços públicos concedidos, que fatalmente precisa ter toda a atenção com a população, e assim o é exigido, e assim tem sido a resposta. A nossa preocupação, assim, quando assumimos esse encargo de regulamentar e fiscalizar os serviços, era com a qualidade da água. Nós sabíamos, até pela própria reclame rotineiro da população, que mesmo antes da ANE assumir, a gente poderia acompanhar a nível estadual o grande problema das águas que eram fornecidas aqui em Santa Rita, quando ainda era a companhia estadual. E o que é que nós fomos nos inteirar? Nós nos inteiramos que na semana da assunção da ANE, já houve um chamamento do Ministério Público para haver uma fiscalização institucional naquela transição, e, consequentemente, ali foi firmado um TAC que envolveu ANE, que envolveu Prefeitura, ainda não envolvia a agência reguladora, porque nós não estávamos com presidente, consequentemente, em pleno funcionamento. Então, através desse TAC, nós percebemos que a grande preocupação do Ministério Público, que não poderia ser outra, além do fornecimento em si da água, era a qualidade da água a ser fornecida. Porque isso aí é uma questão de saúde pública. E, consequentemente, a gente focou os nossos entendimentos com a ANE para que ela organizasse, e assim bem apresentou o meu antecessor, e essas apresentações são fiscalizadas por nossa gerência de regulação técnica, que é uma engenheira civil formada e posta num cargo comissionado, com essa finalidade de fiscalização, vereador Marinésio, para que houvesse, antes mesmo de qualquer outra preocupação, o zelo total de uma água de qualidade chegando nas torneiras das pessoas, pensando na saúde dessas pessoas. Ao tempo em que se fiscaliza todas as condições físicas necessárias para que haja a efetiva chegada da água na residência de todo mundo. Mas é fato que esses problemas de engenharia demandam um tempo que não é tão imediato quanto a necessidade de anos de uma população. Mas, diante
dessa breve explanação, eu espero ter colocado a preocupação da agência reguladora, que é um ente autônomo que foi criado a partir de uma iniciativa da gestão municipal, mas que tem trabalhado com toda isenção, com toda autonomia, para que haja verdadeiramente uma boa prestação do serviço de fornecimento de água, primeiro do ponto de vista de qualidade do fornecimento da água que chega e também agora já partindo para a partir desse ajuste que a gente fez e já demonstrado nessa antecipação de investimento que a ANE fez nessa adutora para resolver o problema mais crônico, que segundo o próprio PROCON era fonte de maior percentual de reclamação naquele órgão, a falta d'água no Jardim Meritânia, promessas de que se resolverá com essa adutora 100% do problema. Então a gente já parte para questões de acompanhamentos estruturais, onde se tenha uma satisfação da água na torneira, que é o que todo mundo deseja. Hoje, esperamos que essa água esteja satisfazendo mais rápido possível toda a população santarritense, mas com qualidade de saúde pública, condizente com o que o ser humano espera num consumo de água com a devida, vamos dizer assim, com a devida saúde que se espera do consumo de um bem essencial como é a água. No mais, me coloco à disposição de vossas excelências para qualquer questionamento futuro. Senhor presidente, bom dia para todos, bom dia para o pessoal da ANE, bom dia às mulheres que estão lá fora, bom dia dona Tiane, com todo respeito. Eu queria convidar o nobre colega e superintendente do PROCON, Elton René, a quem aqui deixo já meu abraço, viu, superintendente Moral. Bom dia a todos, quero saudar a todos os presentes aqui nessa manhã especial, essa manhã que estamos tratando de assuntos que têm a ver única e exclusivamente com o direito, no final, que é o direito do consumidor. Né? Quero aqui saudar a todos os vereadores presentes, amigos, né? A todos que fazem parte dessa união de esforços para tratar com qualidade os serviços junto ao consumidor, vereador Nininho, vereador todos, que eu quero saudar na pessoa do nosso presidente Jackson, e, claro, a todos que estão na galeria participando dessa importante reunião. O PROCON de Santa Rita, nós entendemos, evidentemente, que os esforços que estão sendo somados para que chegue a qualidade desejada junto aos consumidores, eu entendo que estão sendo produzidos. Claro, evidentemente, que nós esperamos sempre que essa qualidade ela venha de uma forma muito mais rápida e de forma muito mais eficaz junto à população. Com isso, nós temos uma equipe, mesmo que diminuta lá no PROCON de Santa Rita, mas que é aguerrida na questão da fiscalização. Né? Já tivemos alguns embates com o doutor Adriano, né? Não se deixa negar, né, Adriano? Lá no PROCON, já conversamos, já propomos, como o doutor Alberto, que me antecedeu, falou agora há pouco tempo, a questão de alguns procedimentos, alguns adiantamentos naquilo que nós entendíamos que fosse foco, sabe, presidente? Foco efetivamente crônico junto à cidade de Santa Rita. Por uma questão de experiência, eu vejo que serviço público não é algo que é fácil de se tratar, né? Serviço essencial, muito menos ainda. Então, são situações que nós devemos sempre avaliar de uma forma bastante profissional, com vistas àquela qualidade que nós esperamos. O Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece regras, ele estabelece procedimentos, ele faz com que nós, poder público em geral,
nós consigamos alcançar os nossos objetivos em prol da população consumerista, seja ela individual, seja ela coletiva e seja ela difusa, vereador Farias. É algo que nós entendemos, né, que é o ideal dentro da sociedade como um todo. Mas nós sabemos das problemáticas e o código ele abre esse leque de comunicação junto com o fornecedor. A nossa ideia, vereador Neninho, nunca é de se bater quem quer que seja na relação de consumo. Nós queremos, vereador Alisson, é que aconteça a harmonização dos interesses. E é esse o papel de qualquer PROCON no Brasil, é produzir harmonização. Claro que nesse processo de harmonização, nós vamos ter sempre alguns embates. Isso faz parte da sociedade, isso faz parte do trabalho político, administrativo, e nós queremos, no final das contas, convergir sempre com os interesses da empresa no que ela quer atingir o seu consumidor, o seu cliente, que nós identificamos como consumidor final. Algumas fiscalizações, aliás, muitas fiscalizações foram realizadas desde a instalação da concessionária aqui na cidade de Santa Rita, né? Alguns processos administrativos foram abertos. Evidentemente, nós não podemos cercear esse nosso direito e dever de fazer as ponderações fiscalizatórias que nós entendemos ser necessárias, né? Mas nós entendemos o período de investimento também que se faz também ponderável dentro desse universo. As fiscalizações do PROCON permanecerá, nós continuaremos com as nossas fiscalizações individuais, coletivas, e é bom que se diga nesse sentido que dentro da parte coletiva nós temos essa parceria com a agência. Onde não existe qualquer tipo de órgão mais específico que trata de determinados assuntos, o PROCON ele entra de uma forma mais efusiva e efetiva. Quando existe um órgão fiscalizatório de forma convergente e específica, nós entramos de forma subsidiária. E é isso que nós estamos tentando fazer com a agência. Inclusive, vereadores, nós assinamos ontem, no dia de ontem, um termo de cooperação técnica, melhor dizendo, um convênio junto com a agência regulatória, que vai trazer mais ainda pujança nas fiscalizações que nós entendemos ser necessárias dentro do município de Santa Rita. Porque nós queremos, sim, nessa convergência de interesses, que o consumidor final seja atendido. Que paga-se menos nas tarifas, aliás, pague-se justo pelas tarifas e que tenha a qualidade que se espera. Aí, se você for fazer comparativo entre concessionária A, concessionária B, empresas que trabalhavam anteriormente aqui, empresas que estão chegando agora, nós sabemos do período de investimento e nós respeitamos esse período. Nós só não filtramos em favor de quem quer que seja, a não ser a própria sociedade consumerista. Mas nós aguardamos um melhor atendimento junto a essa população. O que eu quero dizer é que as fiscalizações do PROCON continuarão. Nós, bem da verdade, algumas fiscalizações de forma mais individuais, de reclamação, seja na questão da conta, propriamente dita, nas informações que chegam junto aos consumidores, onde há, às vezes, uma discrepância de informações, eu posso dizer que tem diminuído, e isso é positivo para a sociedade consumerista, né? Porque nós necessitamos, vereador Jacques, da reclamação do consumidor individual, né? Já que temos uma parceria com o ente coletivo que se trata desse assunto, que é a nossa agência reguladora. Então, nós carecemos muitas das vezes da própria reclamação do consumidor. E se for por essa régua, nós entendemos que ela está bastante ponderada, no sentido de equidade, no sentido de equilíbrio. Não por conta disso, nós não fechamos outros canais, porque o PROCON hoje tem uma hotline diretamente com a empresa. Nós, em reunião, nós orientamos e nós sugerimos que tivesse essa hotline para que demandas individuais de consumidor fossem atendidas de forma rápida, sem ter qualquer tipo de reclamação oficial, o que isso facilita muito o trabalho do PROCON, do Poder Público como geral, da Prefeitura, e evidentemente traz uma solução mais rápida para o consumidor. Porque no final das contas, o nosso foco é o consumidor final. Não adianta, doutor Adair, de repente você abrir um procedimento administrativo
que de repente perdura por 1 mês, 2 meses, 3 meses, para ter a mesma solução que você recebe através de um telefonema. Então isso a empresa entendeu e nós fizemos. Ela não teria nenhuma obrigação naquele momento, mas ela entendeu o foco principal do nosso interesse junto à sociedade consumirista. Claro que isso evita danos de forma fiscalizatória junto com a empresa, claro, traz uma solução mais rápida para o consumidor. Então, isso foi um avanço que nós tivemos dentro da cidade de Santa Rita. Outros avanços, já foi falado pelo nosso querido doutor Alberto, mas a gente sabe que nós necessitamos ainda de avançar mais, né? Nós precisamos, compreendo, vi as imagens, sei do que se trata a concessão pública, tivemos problemas em João Pessoa com a Cagepa, isso faz parte desse jogo dentro da sociedade, como nós temos com a Energisa, em alguns pontos em João Pessoa. Para o senhor ter ideia, nós tivemos que fazer várias reuniões, inclusive foram motivos de TAC junto à Energisa, para poder trazer o que a gente acha essencial, postes, né? Tinha regiões de João Pessoa que praticamente as pessoas viviam como se fossem índios. Então, nós exigimos isso dentro do que nós entendemos qualidade de serviço junto à população consumirista. Então, nós entendemos a postura das empresas, das concessionárias, nós compreendemos períodos de investimentos e nós sabemos os problemas que elas também recebem junto com aquele investimento. Mas, como eu falei, nós não podemos esquecer o nosso papel fundamental de fiscalização. Estamos fazendo um trabalho também muito profícuo com a Secretaria de Comunicação do município, onde traz algumas demandas, são filtradas, e essas demandas nós resolvemos para e passo, cada demanda sendo resolvida de forma individual. E os casos coletivos e de forma mais difusa, nós encaminhamos através dessa parceria com a nossa agência reguladora, que eu acredito que esteja fazendo um trabalho exemplar. Nesse período de pouco mais de 10 meses, de 10 meses de investimento, eu tenho esperança, presidente, eu tenho esperança que o consumidor santarritense ele vai contar uma história diferente, ele vai trazer à tona uma qualidade tão esperada de anos e anos, né? Passamos por problemas, eu acho que piores, né? Não quero dizer que estamos num panorama confortável, porque algumas regiões reclamam, e com razão. Nós vimos através, inclusive, dos próprios slides da própria empresa, que existem dificuldades que ainda estão sendo resolvidas, né? Ou estão sendo encaminhadas, mas acreditamos que esse tempo ele vai chegar junto à população de Santa Rita. Acho que foi dado o primeiro passo, né? Eu só quero deixar bem claro aqui para todos que estão dentro do plenário, aos nobres vereadores, que eu proponho estar de portas abertas. Continuaremos com as nossas fiscalizações dentro de um panorama de respeito, dentro do panorama de postura junto à sociedade, mas nunca esquecendo que o nosso foco principal sempre será o consumidor final. Fico à disposição, quero deixar sempre à disposição de todos os vereadores presentes as portas do PROCON aqui de Santa Rita, e a gente agradece a oportunidade. Obrigado. Gostaria de convidar o representante da sociedade civil, o senhor Ramon do Poder. Bom dia a todos. Me chamo Ramon do Poder. Hoje eu estou aqui para representar a população de Santa Rita sobre esses problemas que vem acontecendo aqui na cidade. A gente sabe que a empresa que chegou agora, ela não pegou nada fácil, porque no começo dessa transição, quando estava aquela zoada toda, eu fui uma das pessoas que entrei dentro da agência onde foi mostrado aqui. Era uma sucata, quem quiser ver, está todo no meu Instagram. Essa é uma reportagem. E a gente viu, pelo primeiro passo aqui, a gente viu que mudou muitas coisas. E sobre
reclamações, a gente que sempre está de perto da população, a gente vê que a ANE está fazendo o serviço. Só que ainda falta o quê? A gente recebe muita reclamação de que a sociedade, ela quer uma resposta, às vezes ela quer um diálogo. O que está faltando, às vezes, pela população que a gente vê, é um pouco de resposta da empresa. Porque o serviço que a gente está vendo está sendo concluído, está sendo feito. O que a gente queria mesmo, a sociedade, era um pouco mais de, vamos dizer, transparência. Porque eu vejo, que eu tenho uma rede social, eu vejo todo o trabalho sendo feito. Mas a população em si, ela não está conseguindo enxergar tudo isso que a gente viu aqui. E para ela, fica a mercê assim, dizer assim, a empresa está fazendo o que poucos estão vendo. O que eu queria mesmo pedir para a ANE era mais transparência para a população, que ela quer ver o serviço que eu acabei de ver aqui. Eu posso chegar e dizer a todo mundo, está sendo feito o serviço, mas muitas pessoas não estão enxergando isso. E pela qualidade de hoje que a gente está vendo, como estava a água, melhorou muito. E problemas que a gente tinha, eu vou falar pelo Itel Santiago, a gente tinha que acordar de madrugada para poder ter água, e muitas das casas era com a bomba. Hoje em dia a gente vê que mudou muito sobre o abastecimento de água. Hoje a gente tem água que chega, não está precisando de bomba. Eu digo pelo meu bairro, que é o Itel Santiago e localidade ali. Existem problemas que vai faltar água, mas a gente vê hoje que a empresa também, ela mostra nas suas redes sociais, e isso aí melhorou bastante. O que a gente queria mesmo, eu falo por mim que eu sou um cidadão e vejo todo dia, era sobre isso. O serviço está sendo feito, a população quer ver mais transparência, porque a gente viu aqui, está sendo feito, isso aí não tem o que negar. Só que a população quer mais transparência. É só isso mesmo, e a gente vê que está mudando, porque antes problemas tinha. Todo mundo sabe que Santa Rita sempre passou por todos esses problemas. Não é de 1 ano, 2 anos, 3 anos, não. Isso é de muitos anos. Tinha localidade mesmo no loteamento que não tinha água, não chegava de jeito nenhum. O pessoal tinha que puxar por bomba, hoje a gente vê. Isso aí é uma mudança. Só que a gente também quer ver mais, como mostrou aqui também, eu vi uma caixa d'água do Itel Santiago ali. Como ela, existem muitas em toda Santa Rita aqui, porque a gente, quando era a Cagepa, a gente também filmava, pedindo reformas, pedindo mais pressas. Só que a gente vê que a ANE, ela conseguiu hoje modificar todo o sistema de tratamento. Vou repetir de novo, a gente viu como era e como está. O que está faltando também é começar a entrar dentro dos bairros para poder mostrar à população que não foi só interno que a obra foi feita. E muitos reservatórios de Santa Rita, como mostrado aqui, precisa de uma revitalização. E é isso que a população quer ver mais. Mais trabalho, a gente está vendo o que vocês estão fazendo. Só que a população quer ver mais no bairro dela. Como a gente sabe que no Itel precisa aquela caixa d'água, ela está quase caindo. Se a ANE chegar, fazer no Itel, fazer no Alto, fazer em Marco Moura ou em qualquer bairro, isso vai mostrar para ela que a empresa ela veio para ficar e para mudar. E a gente sabe que é muito pouco tempo para ter essa transformação. Mas eu acredito que tudo isso vai melhorar como está vindo, e é isso que eu tenho a dizer a vocês. Obrigado pelo espaço. Muito obrigado, Ramon. Hoje estamos tratando sobre um tema muito importante para a nossa cidade, que é o abastecimento de água. Primeiramente, gostaria de agradecer ao diretor por estar presente para retirar todas as dúvidas, porque nós, vereadores, estamos nas ruas diariamente e ouvindo as reclamações e as demandas da população. Então, esse foi o nosso objetivo, de trazer os responsáveis, as pessoas mais técnicas e qualificadas, para que pudessem nos trazer essas informações para que a gente possa levar aos nossos santarritenses. Então, mais uma vez, eu agradeço a vocês.
Gostaria de pedir a vocês que vocês pudessem investir um pouco mais em publicidade, como foi dito há pouco por um dos representantes da sociedade civil. O serviço de vocês está sendo feito. Sabemos que é demorado, sabemos que requer tempo, mas quando a gente trata de algo tão precioso que é a água, nós não conseguimos fazer nada sem ela. Então nós temos pressa. A população ela necessita da água. Então talvez, se vocês puderem investir um pouco mais em publicidade, trazer mais informações à cidade, teremos menos reclamações em relação ao que está sendo feito. Então, essas são as minhas palavras. Gostaria de convidar o vereador Alisson para fazer uso da palavra. Senhor presidente, peço até para fazer uso da palavra sentado, se Vossa Excelência permita. Pode falar. Bom dia a todos os vereadores, aos representantes aqui presentes, o pessoal da ANE, o representante da ANE, Só um segundo. Vou pedir ao senhor Adriano para que venha, porque aí após ele fazer a pergunta, gostaria que o senhor respondesse. O senhor pode ficar nesse... Pode falar, vereador. Obrigado, presidente. Continuando os cumprimentos, agradecer a presença de servidores da Prefeitura Municipal de Santa Rita, em nome do secretário de Comunicação, Vandilson, aqueles que nos acompanham nas galerias e todos que possivelmente venham nos acompanhar nas redes sociais. Adriano, mais uma vez, reiterando o agradecimento. E assim, eu vou fazer algumas ponderações de alguns tópicos que foram suscitados. Eu não estou vendo aqui... Elton Renner, ele se encontra por aqui? Está aqui? Eu até quero fazer um paralelo com a colocação que eu vou adentrar no aspecto da ANE, bem como vou solicitar a ajuda do PROCON para ser o interveniente nessa nossa discussão. Diversos vereadores irão falar depois e eu vou deixar algumas matérias para eles tratarem, mas de antemão eu queria falar no fator remuneração, no fator pagamento. E eu estava suscitando uma dúvida minha, Elton, aí uma particularidade bem pessoal, com relação à taxa de esgoto, da coleta de esgoto. Porque a gente sabe qual o índice hoje em Santa Rita, eu acho que de coleta de esgoto, chega a 6%? Não, entre 3,5% a 4%. Pronto, e aí mesmo assim 3,5% a 4%, que é algo bem, além de ser irrisório, é algo bem deficitário ainda, creio eu. Dentro desse 3% a 4%, existe uma gama de toda uma cidade que ela tem essa taxa cobrada. Não é isso? Mesmo que essa casa ela não tenha a residência ela não tenha o esgoto sendo captado de forma adequada, mas mesmo assim a taxa é incidida sobre ela. Não. Todas as cobranças relacionadas ao esgotamento sanitário, salvo se houver exceções que de repente desconhecemos, ela é realizada somente no local onde existe a coleta, o afastamento e o tratamento do esgotamento sanitário. Então, se nós pensarmos hoje em 3% das aproximadamente 30 mil ligações de água, somente nesses 3% é onde há a cobrança efetiva do esgotamento sanitário. Então, caso a gente localize e consiga apontar qualquer cobrança em uma área que seja descoberta pela captação do esgoto, então você já afirma de antemão que é uma cobrança ilegal. Sim, ela é uma cobrança indevida nesse momento. Indevida, ilegal e indevida são sinônimos. Indevida. Pode nos procurar que nós vamos fazer a correção. Então pronto, é só porque eu queria a presença do PROCON para a gente fazer essa pontuação, porque eu acho que vai ser algo bem específico. Então o meu bate-pronto era mais ou menos esse, porque eu queria que ficasse registrado essa colocação com o amigo. Obrigado. Gostaria de convidar o vereador Farias para fazer uso da palavra.
Posso? Ok. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Tiane, membros que constituem e formam hoje o corpo da ANE, que faz o nosso abastecimento de água, secretários presentes, ao qual saúdo. Partindo da primícia que criticar é muito fácil e apresentar soluções é, às vezes, muito difícil para algumas pessoas, hoje eu não venho reclamar, porque Deus, quando fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º, Ele nos mostrava que tudo precisa de um tempo. Quando Ele fez as 4 estações, inverno, verão, outono e inverno, também sabemos que Ele falava do tempo. E não seria a ANE, e não será a ANE, que irá resolver todos os problemas de Santa Rita em apenas 10 meses de instalação nessa cidade. No dia de hoje, eu venho apenas reivindicar. Fiz um ofício, recebi alguns pedidos, não vou falar reclamação, são alguns pedidos de melhoramento de vazão de água. Essas ruas, a encanação existe, talvez esteja naquelas mangueiras que o senhor aqui falou, porque o povo lá, de uma boa parte do Sol Nascente, eles têm a encanação, mas não têm a água em casa. Então, eles mesmos puxaram da rua, e essa vazão é pouca, não chegam aos chuveiros, e também uma parte do conjunto plano de vida, que a água também não chega no chuveiro, ela falta, talvez por causa ainda da vazão, talvez o poço venha resolver, e até alguns contribuintes não fazem pagamento de água por causa disso. Então, fiz um ofício reivindicando, gostaria de entregar-lhe, e que Vossa Excelência receba, e faça os estudos para o melhoramento do abastecimento dessa água. No mais, já agradeço-lhe e me coloco à disposição para que, se quiser conhecer algumas ruas, com certeza este vereador, este amigo, estará à disposição de vocês. Tá bom? Em nome da ANE, eu recebo o ofício e me coloco à disposição para, sim, fazer uma visita, verificar, analisar e trazer a solução devida aos locais solicitados pelo vereador. Obrigado. Com a palavra o vereador Nininho do Bode. Vereador Nininho, só um segundo. Vereador Severino Farias. Vereador Farias de França. Vossa Excelência ocupa minha cadeira aqui só enquanto eu me ausento, por gentileza. Com relação
Bom dia, Adriano. Seja bem-vindo à casa, como já dei as boas-vindas antes. Eu também não vou cobrar, como o vereador Farias falou também, que é fácil cobrar, mas cobrar com atitude. E vejo que a Anne está tendo atitude, né, na pessoa sua. E assim, queria só pedir para que se melhore mais o serviço, como está sendo feito. Continuando, dando mais atenção à população de Santa Rita. Esse é o dever da Anne, é obrigada a fazer isso. E eu queria saber sobre o Jardim Meritânia, como é que está o andamento. Tem um morador lá que sempre nos procura, Luiz Mar, vereador Farias. E assim, ele ontem me ligou, sabia dessa audiência hoje, e ele me pediu para fazer essa pergunta a vocês sobre o Jardim Meritânia, como é que está essa questão de abastecimento de água. Obrigado, vereador. Em nome da ANE, deixo aqui o nosso compromisso de que nós vamos trabalhar sempre para que nós possamos melhorar o fornecimento de água, para que nós possamos fazer também os investimentos em esgotamento sanitário. Especificamente sobre o Jardim Meritânia, nós iniciamos a obra em janeiro e deveremos encerrá-la dentro dos próximos 15 dias, de forma que toda a área ali do Meritânia, próximo ao ginásio, ela receba e tenha a constância e a pressão necessária para o abastecimento. Queria agradecer a todos que fazem o corpo da ANE e dizer que assim que o senhor solucionar aquele problema, eu queria ser o primeiro ao senhor nos comunicar. Obrigado pela atenção. Gostaria de convidar o vereador Queiroga para fazer uso da palavra. Bom dia a todos os vereadores, no qual saúdo em nome do nosso presidente Jackson. Gostaria de saudar a todos os funcionários da ANE, na pessoa do diretor Adriano e do nosso amigo Paulo, que tem sido solícito com o nosso bairro, e saudar a todos que estão na galeria, em especial as mulheres, por ser o mês de março. E queria agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Presidente Jackson, eu queria começar dizendo que eu acredito. Por quê? Porque eu acho que de todos que estão aqui hoje, nessa reunião, doutor Adriano, eu posso falar, porque além de estar no mandato de vereador, representando o povo, sou morador de Odilândia há 40 anos, bairro esse, presidente Jackson, que espera por dias melhores, no que se refere ao abastecimento de água. E por que eu acredito, Adriano, doutor Adriano? Porque sou agricultor de formação e estou acostumado a esperar. Então, se esperamos até agora, nada mais justo do que esperar um pouco mais, para que as melhorias cheguem de forma como a população espera. Então, no dia de hoje, a importância dessa reunião é grande. Sabemos que toda Santa Rita espera por melhorias. Mas também vimos aqui a apresentação onde a ANE tem feito o impossível para que as demandas da população sejam atendidas o quanto antes. Vereador Dininho, o senhor fez um pedido ao nosso diretor Adriano. E aí eu gostaria também de fazer um pedido, doutor Adriano. É claro que a gente pede por toda a população de Santa Rita, porque toda a população de Santa Rita espera dias melhores. Mas, por ser morador de Odilândia, e aí há muitos anos esperando,
por esse grande dia, é que tenha um olhar um pouco especial, ou mais especial, pelaquela comunidade de Odilândia, de Lerolândia, de Bebelândia, que são as comunidades que mais sofrem no dia de hoje pela falta de água. No mais, comecei e quero terminar dizendo que acredito, e acredito na ANE. Acredito na ANE. Eu sei que a população espera dias melhores, mas com 10 meses não é o suficiente para que as coisas sejam resolvidas. Mesmo porque a população de Santa Rita, nos últimos, se não me falha a memória, 50 anos de Cagepa, 50 anos, alguém pode dizer, Anésio, 50 anos, vereador Anésio, que tinha Cagepa? 34. Então, pronto, 34 anos de Cagepa, 34 anos de reclamações da Cagepa aqui em Santa Rita. Então, usando as palavras do vereador Farias, não é a ANE que vai chegar do dia para a noite e mudar essa realidade. A gente pede isso, a gente acredita na ANE e tenho certeza que a gente vai ter uma resposta gratificante, como disse o nosso secretário Elton Renê, no qual saldo, e quero lhe parabenizar pela essa vinda nessa casa, mais uma vez, o nosso secretário Ivanilson e o nosso secretário Alberto, da Agência Reguladora. No mais, quero encerrar, vereador Jackson, e dizer, doutor Adriano, que a gente acredita. Obrigado, vereador. Odilândia talvez tenha sido um dos primeiros lugares que nós fizemos a perfuração do poço, foi o primeiro local, e talvez um dos locais que nós colocamos esforços para que houvesse uma regularização no abastecimento de água. Hoje é possível perceber que a presença da ANE em todos os distritos por onde que nós assumimos. Então, nos 6 distritos que nós assumimos, nós temos presença diária. E o senhor tem nosso compromisso de que nós vamos olhar com cuidado especial para todos eles, buscando, dentro das nossas metas contratuais, fazer com que a população tenha a água tratada e o esgotamento sanitário. Meu muito obrigado e parabenizar em nome do presidente Jackson a vinda da ANE aqui a esta casa. Para a gente é gratificante poder ter a resposta do requerimento do nosso presidente. Bom dia a todos. Obrigado, vereador. Em nome do Deus, encerra a presente reunião.